essa última data, nós tivemos um acréscimo de 4.016 novos filiados no PDT. Ao contrário de que muitos diziam que o PDT tinha diminuído o número de filiados, nós aumentamos só nessa reta final, mais 4.016 filiados no PDT. O maior ainda é o PS. O maior é o PS. Não é o PMDB. É. Depois o PP ainda, que é o resto ainda desde a Arena, né? Que vai transferindo para o outro partido. Então, nós temos aí parabéns para os companheiros que fizeram esse trabalho, que contribuíram pelo acréscimo das nossas filiações. Então, nós vamos passar agora para o principal tema que nos trouxe a esta reunião. E eu queria, antes de dar seguimento, convidar para fazer parte da mesa o nosso companheiro Everton Vandal, que é o secretário-geral. Chegou? Não está aí? E convidar também, para a gente começar o nosso rodízio, o professor Felipe, que é o secretário de Assistência Social aqui da cidade de Florianópolis. E convidar também, para a gente fazer um rodízio aqui na mesa, o companheiro Luiz Carlos Azambuja Cunha, que é o presidente do PDT de Balneário Camboriú, o companheiro Darcy Ribeiro, que é de Caçador, companheiro de Caçador, o Carlos Magno, que é o nosso presidente de São José, o José Francisco Pizetti, que é o presidente do PDT de Içara, o Lorival Bernardo, que é o presidente do PDT da Praia do Rincão, e a Iris Maria Cancelier, lá do nosso partido, lá de Uruçanga, e nossa pré-candidata a prefeita de Uruçanga. Mas, companheiros, eu queria também, é uma data muito especial essa para nós. Essa reunião aqui que nós estamos fazendo, a primeira depois do prazo de filiação partidária, ela mudou radicalmente a nossa estrutura partidária. Nós realizamos, graças ao trabalho dos nossos coordenadores, das nossas lideranças regionais, um acréscimo muito grande de filiados do nosso partido. Tivemos um crescimento real do nosso partido. Eu acho que a causa principal desse crescimento, que vocês estão assistindo aí no Brasil, uma falência política, um desgaste muito grande do campo político, também construído por essa gente, que tenta e faz, historicamente, fizeram a desmoralização das instituições democráticas, do Parlamento, do Congresso, de todos os setores que são o arcabouço da nossa estrutura democrática. Porque ao desmoralizar, fica uma presa fácil para se precisar fechar, fecha, que não tem problema. Se for lá um sargento amanhã, um soldado, qualquer um for lá no Congresso, der uma sova em cada senador, e cada deputado vira um herói nacional. Né? Porque tudo é ladrão, tudo é sem vergonha, tudo é bandido. Mas ninguém está lá porque quer. Claro, é vontade, primeiro é o desejo de chegar lá, mas não é só porque quer. Todos estão lá porque foram eleitos. Num processo eleitoral regulado, foram eleitos para o Senado, para a Câmara, para os governos, prefeituras, câmaras de vereadores. Ocorre que a falta de conhecimento político, a despolitização da nossa população, o desengajamento da nossa vida política partidária, ela leva a uma alienação. E essa alienação, eu queria pedir aos companheiros que quiserem falar, que falem lá fora, aqui dentro, que participe do nosso debate. Levou a uma alienação total. Então vem a eleição, o eleitor vota como? Por não ter conhecimento, por não aprofundar o debate, por não ter consciência política e ideológica, ele vota ou por amizade, ou pela relação pessoal que ele tem com a pessoa, ou por 1000 razões. E muitos dos casos vende o voto. Vende o voto. É por isso que o povo reclama, mas continua
100 anos, os mesmos governando. Sarney está lá há quanto tempo? Essa cambada aí que é responsável por todos esses problemas, estão tudo lá eleito pelo povo. Enquanto nós não mudarmos essa consciência e não mudarmos a construção que deve se imprimir nos partidos políticos, especialmente os partidos de esquerda, e nós somos um partido de esquerda, nós somos coniventes, nós estamos ajudando e nós estamos participando de tudo isso que aconteça de maneira irresponsável do ponto de vista político. Então, a nossa tarefa como militante de um partido de esquerda é, primeiro, ter a consciência de que temos que nos organizar, para, através da organização, construirmos uma ferramenta política do povo brasileiro, para que ele possa usá-la em seu benefício, na modificação, nas reformas e na revolução. Por isso, nosso partido, já que também há muitos anos devia estar fazendo isso e não fez, e a direção nacional fez a autocrítica, nós somos os culpados, porque nós devíamos ter imprimido desde o começo o que se faz para a construção de um partido popular. Como fazíamos no antigo PTB, por exemplo. Como o PT fez, que é o mais recente exemplo. O PT é o que nós fazíamos. O PT construiu quadros, politizou seus quadros, transformou em pregadores daquela causa, disputaram todas as eleições, de chinelo de dedo e uma bandeira nas costas percorreram o Brasil, serviu de chacota por onde é que esses pés de chinelo pensam que vão chegar. E eu não conheço na história da humanidade um partido que tenha chegado ao poder num prazo tão curto de tempo. Chegaram lá, se lambuzaram tudo. Prestaram um grande desserviço ao país, porque representavam realmente uma esperança, até da classe média, até dos setores produtivos da nação, de que iriam imprimir a ética na política. Restou quem? No campo da esquerda. Restou o trabalhismo, que tem a história a seu favor, que tem construção de um Brasil moderno que foi imprimido e construído pelo presidente Vargas. Então nós temos o dever de agora. Ah, mas está muito tempo, passou. Não tem tempo. A qualquer tempo é tempo. Porque todo dia nasce gente, todo dia, novas gerações, está cheio de... São vários jovens aqui que querem militar, que querem trabalhar, tem que melhorar. Nós temos que renovar o partido, nós temos que multiplicar o partido, mas a renovação não pode ser tirar o Maneca e botar o João. A renovação tem que melhorar o nível, o pedigree, né? Tem que melhorar a raça, tem que melhorar o conjunto deste corpo que vai imprimir a política correta para o nosso futuro. Primeiro, então, quem leu o artigo 1º do nosso estatuto? Ninguém leu, né? Leram? O artigo 1º diz o seguinte: o Partido Democrata Trabalhista, PDT, é uma organização política da nação brasileira para a defesa dos seus interesses, do seu patrimônio, da sua identidade, da sua integridade, e tem como objetivos principais lutar sob a inspiração do nacionalismo e do trabalhismo, pela soberania e pelo desenvolvimento do Brasil, pela dignificação do povo brasileiro e pelos direitos e conquistas do trabalho e do conhecimento, fontes originárias de todos os bens e riquezas, visando a construção de uma sociedade democrática e socialista. A coisa mais competente que a direita fez no mundo foi desconstruir o socialismo. Sob a alegação de que a União Soviética era socialista, sob a alegação de que outros países eram socialistas. Primeiro que a luta de classe não acabou. Continua a luta de classe. Não estão resolvidos todos os problemas da nação, de convivência. Esse continua. E nossa tarefa é fazer. Claro que o socialismo sofre mutações, claro que todas as propostas, as filosofias e as teses, elas sofrem alterações. Mas o princípio não muda. O princípio da justiça, da distribuição e da igualdade, essa não muda. Esse princípio não muda. E é esse que nós temos que nos ater e discuti-lo no sentido de aperfeiçoá-lo e levá-lo a uma situação que realmente responda às nossas necessidades. Para isso, companheiro, nós estamos mudando o enfoque da nossa construção partidária. Da nossa construção partidária. Para isso, nós precisamos construir uma estrutura capaz de responder a essas demandas. Não adianta fazer discurso. Discurso nós estamos cheios e
e de saco cheio. Porque discurso é fácil, fala bonito, resolve todos os problemas. Sai da porta ali e esquece do que falou. E na prática não faz nada. Então nós temos que criar instrumentos e ferramentas que possam levar a esta mudança de postura e mudar a nossa cultura e a nossa cabeça. E para isso nós estamos construindo algumas ferramentas. Nós construímos agora um novo portal do PDT. Quem é que já acessou o portal do PDT? Não chega a 10%. Não chega a 10% que acessou. É geral. Eu estive em Cuiabá no sábado, né, André? Acho que nem 10% tinha acessado o portal do PDT. Hoje a internet é a ferramenta mais moderna e que vai ser a ferramenta do futuro. É através das redes sociais, da internet, todo esse processo aí que nós mais velhos custamos a entender, né? Mas que é a ferramenta que não só essas gerações já mais moças, mas as futuras mais ainda, né? Vão ser dependentes, vão usar isso aí, vão ser estas as ferramentas que eles vão usar. Então nós criamos o nosso portal, que está lá, nós usamos as principais ferramentas hoje de disponibilidade no Brasil. Nesse portal você pode ali acessar toda a nossa história, todos os nossos documentos, essa palestra está lá, como outros documentos, programa, manifesto do partido, Carta de Lisboa, todos os documentos que forjaram e formaram o trabalhismo no Brasil. Temos ali também a Universidade Leonel Brizola. A Universidade Leonel Brizola é a principal ferramenta que a gente construiu como inovador da nossa ação de militância partidária. Através da universidade nós vamos alcançar nossa base. Nós somos um partido de massa, no nome, na prática não somos. E para alcançar a massa você tem que chegar nela. E fisicamente você não vai chegar nela. Até porque nós não somos um partido que tem dinheiro dos banqueiros para poder construir um corpo de missionários para ir todo mundo lá fazer a sua missão, cumprir a sua missão. Nós vamos usar as ferramentas que são hoje democráticas e incontroláveis. E lá está a universidade. Através da Universidade Leonel Brizola, nós vamos, está sendo transmitida, essa nossa reunião está sendo transmitida pela Universidade Leonel Brizola, ao vivo, e pela Rádio Legalidade, ao vivo. Nós estamos hoje inaugurando a Rádio Legalidade /SC. E os companheiros podem sintonizar ou na web ou FM, em 80.7. 87.5, os companheiros podem sintonizar em FM a Rádio Legalidade SC. A universidade, ela vai ser um instrumento, como eu disse, a ferramenta onde nós vamos alcançar os companheiros. Já estão sendo oferecidos cursos de tutoria, cursos, outros, o companheiro lá se matricula, faz o curso, recebe a avaliação, vai receber o diploma lá, vai fazer, enfim, vai ter um contato, e hoje você fala ao vivo, né? Dependendo da ferramenta que você possui, você fala ao vivo, lá com o nosso pessoal da universidade. Nós vamos oferecer cursos, e serão obrigatórios, aos nossos pré-candidatos a prefeito e vereadores, cursos de formação política e preparação para as campanhas. Vão em tempo oportuno ser informados, e é obrigatória a formação. O nosso vereador, nosso deputado não pode ser igual aos outros. Mais um vereador. E ele tem que aprender, ele tem que ler, ele tem que estudar. Quem que é o vereador? O vereador é o que tem voto. É o líder comunitário da linha, é o sindicato, é aquele que tem o contato com o povo. É a serventia do povo, como se diz. É aquele que está lá, no dia a dia, dos problemas do povo. Ocorre que ele não teve oportunidade de aprender. Ele não teve escola. As condições não foram oferecidas a ele para ele desenvolver até mais ainda a sua liderança. Porque dali vão sair os deputados estaduais, prefeitos, governadores, presidente da República. Quantos líderes nós perdemos por falta de oportunidade de desenvolvimento da liderança? E nós vamos, essa é a oportunidade de participar. Então, a Universidade Leonel Brizola, depois
o André vai aqui colocar. Como a rádio. A rádio é o instrumento mais popular. Nós criamos uma rádio em homenagem à legalidade, os companheiros estão vendo ali o cartaz. Nós comemoramos esse ano 50 anos da legalidade, que foi o maior evento político-cívico da história brasileira. Pouca gente... Aqui, quem é que ouviu falar da legalidade? A maioria não ouviu. No Brasil inteiro. E foi o maior evento cívico-político da história brasileira. Em que um governador de 35 anos, com uma rádio, não tinha televisão, né? Uma rádio emocionou a nação, levantou a nação unanimemente contra o golpe militar que havia sido deferido pelos 3 ministros militares contra a posse do presidente João Goulart. Eleito vice-presidente. E um outro dado, naquele tempo você votava para presidente e para vice. Hoje você vota para presidente e elege o vice. Naquele tempo você votava para presidente e para o vice. E o João Goulart era vice do Marechal Teixeira Lott. E o vice do Jânio Quadros era não, era lá de Minas Gerais, um deputado da UDEM lá. Resultado da eleição. O Jânio Quadros ganhou para presidente e o João Goulart ganhou para vice com votação maior do que a do Jânio Quadros. O Jango. Então, a homenagem à rádio, à legalidade, que nós fizemos a primeira etapa do Congresso, dia 1, 2 e 3, em Porto Alegre, os companheiros aqui participaram um bom número. Vamos fazer a segunda etapa nos dias 10, 11 e 12 de maio em Brasília. Nesse meio tempo, nós vamos fazer os congressos regionais. Nós já fizemos, dia 19 e 20, em Fortaleza, o Congresso da região Nordeste. Vamos fazer em março, em Belém do Pará, o Congresso da região Norte e Sudoeste. E vamos fazer em São Paulo, em março, para a região Sudeste e a região Sul. Então, voltando à nós estamos, então, com essas ferramentas. Porque sem ter essas ferramentas, nós ficamos no discurso, nós não alcançamos lá. Não temos como alcançar. Bom, vereador. E, para isso, nós construímos um corpo de funcionários hoje, de companheiros, que estão lá em Brasília, no Rio de Janeiro, dando cobertura e sustentação a todo esse projeto. Nós temos lá uns 18 companheiros, a maioria da juventude. Aqui está o Ricardo, que é, junto com o Leonardo, encarregado da universidade. Nós temos o Paulo Otaran, que está lá atrás, ele vai falar depois. O Paulo Otaran é da Rádio Legalidade e da Voz do Brasil. Você escuta ele na Voz do Brasil. E temos o André Menegoto. Onde é que está o André? O André Menegoto, vem cá, que é o secretário agora executivo da direção nacional do partido, e mais 15, 16 companheiros que estão nas suas áreas específicas, produzindo, construindo e atendendo a essas demandas que vão, em decorrência da nossa ação, aparecerem. Então, esse planejamento que a gente quer fazer, ele tem já como fazer. Tem estrutura, tem como avançar. Estamos produzindo material, muito material doutrinário, publicações, a revista Brava Gente, que deve ter por aí, é uma revista de edição trimestral, que vão sair todos esse período, e nós temos para que a gente elegeu, para alcançar essa real posição do nosso partido, voltar atrás e ler o nosso estatuto, lá no artigo, não me recordo se é 27, que diz: a forma de organização do PDT é através do núcleo de base. Nós temos que fazer, antigamente no PTB, no MDB, nós fazíamos subdiretórios. Nós damos agora ao PDT do nome de núcleos de base, que é um instrumento de organização que a gente vai começar a produzir. Para isso, nós temos que planejar. Porque tudo na vida, se não tiver planejamento, não avança. Na improvisação, no voluntarismo, na boa-fé, não adianta, porque não vai. Em qualquer setor da atividade humana, o planejamento é fundamental. E o planejamento tem que estar junto com metas e fixar prazos.
Porque a militância partidária e política nossa não é prioridade da nossa vida. Nós temos que trabalhar, temos que alimentar a família, nós temos que desenvolver as nossas atividades, e pela desinformação e a despolitização que eles fizeram, isso não te mete nisso, rapaz, vai cuidar da tua vida, incutindo o individualismo, inclusive. Né? Dane-se os outros, eu vou cuidar da minha vida, os outros que se danem. Então, isso implica a gente fazer um planejamento, discutir muito, implica em mudar a nossa cabeça. A maioria que está aqui não está querendo fazer isso. Nós não fizemos. Quem é que fez núcleo de base aqui? Aí, parabéns para quem fez, mas muito pouco, eu não fiz. Nós temos que mudar a nossa cabeça. Nós temos que cumprir, nós temos que ter tarefas e prazos para cumpri-las. Por isso que nós temos aqui, vocês receberam aí, esse planejamento estratégico e gestão partidária. A gente não vai ler tudo, mas vocês vão levar, vocês vão ter isso aqui para discutir, que são as bandeiras do PDT, os principais compromissos do partido, o conceito de planejamento. Planejamento estratégico é um processo com visão do futuro. Tem um ditado que diz, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então nós temos que prever para o ano que vem das eleições de 2012 o que nós vamos fazer. Qual é a nossa potencialidade? Qual é a nossa participação no processo político do município, da cidade? O que é que nós podemos avançar? Como podemos avançar? Quantos nós podemos eleger? Que tipo de aliança nós vamos fazer para que adiante essa aliança vai ser favorável a nós elegermos os nossos candidatos a vereadores, prefeitos ou vice-prefeitos? Nós temos hoje um potencial, nós temos aí em Santa Catarina mais de 50 pré-candidatos a prefeitos. Admitir que nem todos sejam candidatos, mas é importante ter pré-candidato a prefeito, porque na mesa de negociação que se realizará no processo eleitoral, vamos sentar na mesa quem tem pré-candidato a prefeito. E dessa discussão o PDT pode ou ter prefeito, ou pode ter vice-prefeito, por exemplo, ou ter uma participação mais expressiva na montagem da chapa de vereadores. E outra coisa, acho que os coordenadores nossos deviam fazer uma negociação por região. Porque se nós for fazer uma negociação ponto por ponto, nós somos menores do que os grandes. Mas se você fizer uma negociação da região, em que lá tem 15 municípios, se no município nós temos um bom candidato a prefeito, ou um bom candidato a vice-prefeito, vamos condicionar o apoio em outro que nós somos importantes para eleger, no apoio ao nosso naquele outro município. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma discussão coletiva dos companheiros para avançar, senão não avança. Senão nós ficamos sempre ali, vocês são menores, vocês têm uma secretaria aqui, então vocês têm que apoiar o nosso, porque você já tem secretaria, como se fosse uma esmola para nós. Nós temos que nos impor nessa construção. Então, esse plano estratégico, ele tem que ser discutido, os coordenadores têm que convocar reuniões das coordenadorias para, com esse documento, realizar este planejamento e, fazendo uma análise do ambiente político, determinar as metas que estão aqui estabelecidas. Nós estabelecemos algumas metas insignificativas. Não vamos fazer 500 núcleos de base. Não, é bobagem, não vai sair. Aqui estão pedindo 50 filiados, um menor número, 50 filiados não é nada. Nós estamos pedindo algumas coisas que são muito aquém daquilo que se pode fazer. Mas se fizer aquilo que está aqui, ou parecido com aquilo que está aqui, nós começamos a mudar o nosso partido. Então, esse plano, ele tem que sentar para discutir o que fazer, como, quanto, quando, quem, e atingir, aonde atingir. Né? Aonde nós vamos atingir. E para isso nós temos algumas ações que são fundamentais. A primeira ação seria instalar as coordenadorias regionais. No Santa Catarina nós já fizemos. Estamos fazendo em todos os estados do Brasil, a maioria absoluta já tem. E é fundamental a coordenadoria. É impossível num país continental como o nosso, num estado como Minas Gerais, que tem 800 municípios, como é que uma direção estadual de Belo Horizonte pode administrar esse partido? Não tem como administrar. É mentira. É fingir que acredita que faz e fingir que faz. Então divide em coordenadorias. As coordenadorias têm autonomia de elaborar, de encaminhar as políticas na sua região.
e, consonância com as direções estaduais, encaminhar este processo eleitoral. Tanto que o sucesso dessas filiações, em muitos lugares, foram das coordenadorias. Está aqui o exemplo de Caçador. Caçador, o De Geroni, é o nosso coordenador, está ali o nosso vereador, que ele é filiado conosco. Estamos quantos vereadores agora lá? 3 vereadores, não tive nenhum vereador em Caçador. Nós filiamos lá setores importantíssimos, empresário, o partido lá é grande agora em Caçador. Nós somos um partido grande em Caçador, sem nenhuma participação nossa. Com a participação exclusiva, claro, combinado, todo com o De Geroni, que encaminhou lá essas filiações. Em Florianópolis, São José e Palhoça, nós somos um grande partido hoje. Não é, meu companheiro? Nós somos um partido, hoje nós filiamos, quantos, Viegas? 60 candidatos a vereadores. Em torno de 60 candidatos a vereadores em Florianópolis. O PDT vai fazer de 3 a 4 vereadores em Florianópolis, não tem nenhum. Igual em São José, não é, professor? São José é igual na Palhoça, não é, Ricardo? Em Palhoça. Vamos, Chapecó, o partido que tinha lá uma cabeça de burro enterrada, estava difícil, né, de deslanchar aquela coisa. Agora parece que está, eu não sei. Eu vou lá semana que vem para... eu sou São Tomé, tem que ver para crer. Mas eu acho que, pelo que notícia que a gente tem, está bom. Chapa completa para vereadores, né? Vão fazer no mínimo 2 vereadores. Sim, Porto União, estou citando algumas, é geral. O partido cresceu. O partido realmente cresceu. Não porque nós somos melhor do que ninguém, porque também não tem muita opção, né? Não tem muita opção. Não tem muita opção. Então, nós temos que aproveitar isso aí e desenvolver a nossa. Então, o crescimento é real, agora esse crescimento tem que se consolidar. Não pode representar um inchaço. Tem que representar um crescimento. E o crescimento se dará na medida em que nós tivermos competência de organizá-lo. Então, instalação, já está aqui como fazer, o cronograma, está tudo aqui que os coordenadores têm que, no mínimo, ler, né? E quem não cumprir, paciência, nós vamos ter que trocar. Né? Direções municipais que não cumprirem, nós vamos trocar. É decisão da convenção do Congresso Nacional. Direções estaduais, direções municipais, coordenadorias que não cumprirem sem motivação o cumprimento desse planejamento e dessas metas, nós vamos trocar. Porque nós não podemos ficar mentindo aí mais para vocês. A ação 2 é criar diretórios, comissões provisórias e núcleos de base nos municípios. Os companheiros estão fazendo, nós temos que fixar também as convenções municipais. Então, nós vamos fazer a convenção regional ainda este ano, ou comecinho do ano que vem. Mas, para isso, nós temos que fazer convenções municipais. Agora, convenções municipais, quem marca é a Executiva Nacional. Os companheiros não leem o Estatuto. Estão fazendo convenções sem autorização da Executiva e Estatuto. Então, são nulas, não valem. Não valem as convenções. Tem que mandar um ofício para a direção estadual, pedindo prazo e data para serem designadas para a realização da convenção, e que nós caminharemos a nacional, eu sou o secretário, a gente faz a ata lá e toca. E, como tarefa desse plano, nós estamos pedindo que até 10 mil eleitores a gente faça 5 núcleos de base. Um núcleo de base, 5 núcleos não é nada, até 10 mil. Núcleo de base, cada um é de 5 a 25. Se fizer de 5, dá 25 pessoas. Se nós não conseguirmos envolver 25 pessoas numa organização de base, então desiste, né? Então vamos desistir, que nós não temos nem como participar das eleições. Então vamos desistir. 20 eleitores, 10, 40 mil, 20, e a mais de 100 mil, 100 núcleos de base. A tarefa seguinte, que é a terceira, é instalar a representação da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Se não der para fazer ainda em todos os municípios, pelo menos nas coordenadorias. Outra coisa, nós temos a mania de nomear para presidente da Fundação Leonel Brizola, não, o Maneca está velhinho, vamos prestar homenagem para ele. Vamos botar ele presidente da Fundação Leonel Brizola. Não é homenagem. Essa é uma tarefa de carregador de pedra. Porque ele tem que carregar pedra, não é para fazer homenagem ainda. Nós não estamos indo
tão grande para começar a receber homenagem. Nós temos que prestar ainda muita homenagem aos nossos. Então, essa é uma tarefa. E fazer essa, pelo menos, nas sedes, nas cidades maiores, claro que tem condições. Nós temos já, Joinville, já temos em algumas cidades, nós já temos presidentes da Fundação Leonel Brizola Abelsky Pasqualini. A quarta ação é aumentar o número de filiados. Temos que ter filiados. Também para a estatística, porque a mídia faz isso. O partido é grande, tem 1.200.000 filiados do PDT. Se nós tivéssemos 50 mil politizados, chegava, não precisava ter 1.200.000. Né? Fazia mudança no país. Então, aqui estabelece até 10 mil eleitores, 50 filiações. É uma piada, né? E assim em seguida. E aí tem um cronograma que os companheiros vão estabelecer, prazos e como fazer. O plano Ação Sétima é organizar os movimentos de base. Movimento da juventude socialista, mulheres, negros, trabalhadores, sindical, social, economia, agricultura familiar, e todas essas designações que podem ser feitas. Vocês veem que é uma coisa bem simples, mas que representa fundamentalmente uma profunda mudança na nossa prática partidária e política. Agora eu vou falar sobre uma questão que para nós ela é fundamental. Pode ser depois? Saber como é que fica, porque tem muitos diretórios que está vencendo o nosso mandato. E como vai ser no fim do ano? Vai ser prorrogado para esses mandatos até sair as novas eleições para os diretórios? Porque eu tenho esse problema que vence dia 25 desse mês. Tá? E daí vai ficar sem partido, partido sem direção, sem nada. Em muitos lugares ter direção e não ter pouco adianta. Né? Não é o caso de vocês. Mas temos o vice-prefeito lá na região do Vale. Mas, em geral, ter diretório e não ter, às vezes é melhor não ter. Porque faz um diretório cartorial e suvaca, só para usar nas eleições e fazer lá os negociozinhos. E negociozinho porcaria ainda, porque é muita porcaria. Então, a gente quer discutir depois com os coordenadores. Eu acho que a intenção seria prorrogar por mais um mês, mais um prazo que seja possível, porque a partir de agora, as nossas convenções têm que ser precedidas de um congresso municipal. Tem que ter um congresso municipal em que se convoque todos os filiados, porque a eleição é direta. Todos vão votar. A maioria não sabe nem que está filiado, muito menos quem está votando, para que está votando. Então tem que ter um congresso municipal, onde se fará durante um dia, um meio-dia, vai se estabelecer um calendário de atividades, se faça uma reunião para expor minimamente o que é partido, o que é democracia, o que é capitalismo, o que é socialismo, noções muito primárias para que a pessoa saiba o que está fazendo. Né? Ele tenha consciência daquilo que está fazendo. E o porquê a gente explica depois. Então, a intenção seria essa, prorrogar os mandatos daqueles que estão findando agora, para se organizarem para essa convenção já dentro dos novos rumos que o nosso partido estabeleceu. Eu te convidei para a mesa, o secretário-geral do partido. O Everton agora é ministro, engordou já. O poder emociona, né? O poder secretário. Ele é secretário da criança, adolescente, tem que fazer um respiro, e juventude de Itajaí. Nós estamos hoje cheio de coligações. Nós não fizemos partido, tivemos que fazer coligação. Né? Então está todo mundo aí agora. Onde é que está o resto do pessoal lá de Itajaí? Está aí o Camilo, está o professor Osmar, Adriano. Porque nós estamos hoje, está todo mundo hoje com uma função pública. Só que, aqui um puxão de orelha. As pessoas vão para o poder, esquece que é efêmero o poder. E esquece do partido. Né?
Nós estamos no poder para beneficiar o partido. Nós defendemos que o poder tem que ser usado. Qual é a primeira obrigação do Estado? É organizar politicamente o povo. E como é que você organiza politicamente o povo? Numa democracia, em partidos políticos. Você não chega no poder sem partido político. Então, eu sou secretário, eu sou não sei o quê, eu vou usar aquele meu cargo para fazer partido. Vou usar, deixa eu falar mal. Eu não vou fazer sacanagem, não vou fazer corrupção, eu não vou deixar de trabalhar, de cumprir o meu horário, mas vou usar aquele instrumento, porque dá representatividade. Dá, o cara é secretário, né? Ou o cara, ele vai ser procurado pelas organizações sociais, organizações do município, porque ele representa um setor da sociedade. Então, muitos companheiros, não é o caso do Everton, né? Mas tem que ter essa consciência, que tem que usar, usar do prestígio, dar prestígio, aquele prestígio que ele adquiriu em função do cargo, ajudar o partido, conhecer o partido. Mas então nós vamos falar agora para encerrar, daquilo que, tudo isso aqui que nós estamos fazendo é para isso. Núcleo de base. O núcleo de base, nós somos um partido, como eu disse, já expliquei, socialista, nós temos que enfrentar toda uma estrutura da classe dominante, do sistema que é o controlado pelo sistema financeiro, e eles nos sufocam e vão querer nos matar sempre. A história provou isso. Então nós temos que nos organizar para isso. E a nossa forma de organização é junto com aqueles que nós estamos do lado deles. Nós não vamos ganhar voto e eleição com o voto dos banqueiros, da grande elite nacional. Esse não vota em nós nunca. Nós temos que ganhar a eleição com o povo. Nós somos do lado do povo, do trabalhador, do excluído, daquele que não tem vez, daquele que é a razão de ser da revolução. A revolução, quando eu falo, muita gente diz, mas não é que não fala nisso? Porque antigamente a minha geração sonhou em fazer a revolução armada, não deu. Acabamos na cadeia, né? Outros fizeram. Mas hoje a revolução é pelo conhecimento, é pela educação. A grande revolução que o mundo está sofrendo, e vai sofrer cada vez mais, é pelo conhecimento, pela educação. Então nós temos que nos organizar, e nós temos a forma, núcleo de base. Se alguém tiver uma sugestão melhor, que apresente, que nós vamos discutir e adotar se for melhor do que essa. Nós temos que pegar e fazer com que a gente encontre uma maneira de reunir a nossa base. Nós somos um partido de massa, como eu disse. E nós temos que alcançá-la. Então a forma é organizar o núcleo de base. O que é o núcleo de base? Vão passando ali? Quem é que passa ali? Passa. O que é? O núcleo de base são as principais unidades de organização do partido. Estão abertas a participação de todos, sem formalismo, cartorialismo e de outras instâncias partidárias, e forjam e fortalecem nossas lideranças do partido. Como eu disse, quantos líderes estão aí querendo participar, desenvolver? Liderança não se nomeia, é uma inata na pessoa. Eu não vou nomear o Maneca líder. Ou ele tem liderança ou não tem. Agora, eu tenho que desenvolver. E esse é um locus, é um local onde vai ser possível fazer isso. Esse núcleo vai receber ali a Rádio Legalidade, a Universidade Leonel Brizola, e vai forjar ali os nossos quadros. Vão ler, estudar, porque se não ler, não estudar, não aprende. Tem que participar e começar essa formação. Passa. E vinculam o partido à realidade, pois discutem e buscam soluções para os problemas do cotidiano. Ninguém melhor do que os seus militantes é capaz de levar ao povo informações sobre o partido, seu programa, seus objetivos, seus candidatos, etc. Garante ao PDT um patamar mínimo de votos proporcional ao respectivo nível de organização e mobilização. Porque esse aí vai ser uma maneira de você reunir por rua, por categoria profissional, por religião, por clube de futebol, um grupo para discutir, a partir dos problemas daquelas categorias. Daquelas categorias. Nós queríamos aqui abrir um parênteses para convidar e fazer uma renovação da mesa também. Eu queria convidar aqui o Edinho, que é o nosso pré-candidato a prefeito de Camboriú. E o Ivan Nath vai ser prefeito. Mas não podemos dizer que é candidato.
Com aquele chapéu todo ali, ele vai cobrir todos os votos dele. Disse que eu era de Camboriú, eu sou do Barroso. Eu falei? E o Ivan Nates, que é o nosso pré-candidato à prefeitura de Blumenau. Eu queria convidar o Coca, que é o presidente do PDT de Bituba, o Luiz Viegas, que é da Executiva Estadual, e presidente de Florianópolis e secretário de governo da Prefeitura de São José, e o Luiz Ângelo, que é o presidente de Timbó, e o Sandro Evangelista, que é o nosso grande presidente de Timbó Grande. Nós vamos chamar todos. Vamos chamar. Então o Paulinho já vem, porque os outros não vêm. Paulinho é o nosso pré-candidato também, presidente dos sindicatos aposentados, para fazer parte da mesa, lá de Uruçanga. E o Sandro não está aí? E o Márcio Arruda Ramos, que é o nosso coordenador da região serrana. O pessoal se manda, né? E o Edson Gonçalves, que é o nosso coordenador da região de Concórdia e secretário municipal de meio ambiente lá da prefeitura de Concórdia. Márcio está aí, né? E o Pagani está aí, não? Pagani, que é o presidente do diretório municipal de Palhoça. Mas eu estava voltando isso aqui. Então é a maneira de você começar a formar o nosso núcleo. Às vezes nem pode dizer, não precisa falar no partido no começo. Discutir os problemas do bairro, por exemplo. O bairro lá afastado, não tem água, não tem luz, o esgoto está andando na beira da estrada, não tem nada. Então reúne para você conseguir convencê-los de que um trabalho coletivo é possível fazer as modificações que eles querem fazer. Individualmente ninguém recebe ninguém. Agora, se você for lá em 10 falar com o intendente, com o secretário municipal, com o prefeito, eles atendem porque tem poder atrás. Então é uma forma de a gente começar a sensibilizar, porque a resistência é muito grande para formar um núcleo de base. A despolitização, a revolta do povo contra a política e os políticos, se você procurar um cara para fazer um núcleo, está esculhambada. Esculhamba, tem que voltar no mínimo 10 vezes lá para conseguir convencê-lo a fazer um núcleo de base. E se eu não tiver convicção e convencimento daquilo, eu não vou. Na terceira vez que eu vou lá e sou mal recebido, eu passo, vamos tomar banho. Eu estou saindo de casa, deixando a minha família para tentar organizar, os caras ainda me esculhambam. Se não acreditar, ele não volta mais lá. Ele desiste da tarefa e nós não conseguimos realizar o nosso intento, o nosso objetivo. E passa. Ele serve para transformar o PDT num instrumento útil, contemporâneo e adequado às necessidades do conjunto do povo brasileiro. Priorizar a organização, a mobilização e a disputa dos rumos da sociedade. Substituir o cartorialismo e a luta pelo controle do aparelho partidário por ações da construção partidária. Vocês veem o que houve de avanço, por exemplo, nesses movimentos sociais. Amigos de bairro, sociedade, na ausência dos partidos, a sociedade civil se organizou. E ela hoje tem ações muito positivas, né, na conquista dos seus objetivos, na ausência nossa. Então nós deixamos de fazer o que nós devíamos fazer. E outra coisa que é fundamental, todo mundo aqui reclama e bota a culpa nos outros. O partido tem que renovar, o Maneca tem que sair, o Pedro tem que sair, mas não se constrói novas lideranças, não se constrói partido. O núcleo vai ser o local de você aparelhar, de você criar novas lideranças, e aí começa a mudar o partido. Porque aí, na medida que vocês formam um quadro em que ele tem como discutir, saber o que discutir, ele vai querer participar, ele não vai ter mais um cartorial, ele não vai mais querer ter uma direção estadual inércia, ele não vai querer mais ter uma direção nacional que não responde às demandas do partido. Mas não adianta ficar reclamando, só esculhambando. Tem primeiro que construir a ferramenta através da qual nós vamos atingir o objetivo. Passa. Investir na permanente formação e capacitação dos seus filiados militantes e assumir a condição de vanguarda do pensamento político de esquerda democrática
e socialista do país. Volta ali. E investir na formação, capacitação. Para isso tem a universidade, para isso tem a radiolegalidade. E assumir a condição de vanguarda no pensamento político de esquerda. Nós somos um partido de esquerda. Há um vazio enorme na esquerda brasileira. O PT, que foi o partido que empolgou e que monopolizou a esquerda, frustrou. Os melhores quadros ideologicamente preparados do PT, a sua maioria desistiu, frustrou. Mas também não foi para outro lugar. Não veio o PDT, não foi para outro partido, porque não viu nestes partidos a ferramenta que podia substituir o caso do PT. Né? Então nós temos que discutir muito essa questão da esquerda, quais são as propostas da esquerda que estão esquecidas. O governo hoje, nosso governo, que é um governo que tem uma presidenta de esquerda, ela é de esquerda, não parece. Não parece. Eu acho que ela quer fazer. Eu acho que a Dilma quer mudar. E ela, como eu disse aqui, ela é uma ex-pedetista, tem a formação ideológica do PDT, sabe onde é que está. Agora, ela precisa ter sustentação para isso. Porque é tão forte o outro lado, que se ela não tiver quem sustente ela do lado de cá, eles derrubam. Eles derrubam, que já derrubaram tanta gente. Ou vocês acham que essa política da mídia, se deixar pautar pela mídia, vamos desmoralizar os ministros? Através de uma manchete da Veja, passa a ser uma condenação. Tem um ditado gaúcho que diz que o mingau a gente come pelas beiradas. O mingau está quente, vamos comendo pelas beiradas. Já comeram 5 ministros. Alguns com razão ou sem razão, mas vão comendo. Vão comendo, daqui a pouco chega nela. Chega nela, e aí ela não tem mais o que fazer. Não foi ontem. Nós temos 30 anos de período democrático, que é o maior período democrático da história do Brasil. 30 anos. Ontem. E nós ficamos achando que o país já está democrático, a democracia está consolidada e não sei o quê. Os números dizem ali o que ela mostrou, não precisa falar nada. Só o que a professora mostrou dizem tudo o que é que nós precisamos enfrentar. E o que nós vamos enfrentar. Passa. Os núcleos de base estão previstos no artigo 28, que se faz por local, por moradia, por categoria, por interesse, número mínimo de 5 a 25, pode formar de 1, de 2, o que interessa é organizar. Esses núcleos de base, passa, eles têm que ter, o livreto está aí, a organização do núcleo de base está aqui, isso aqui é a nossa cartilha, nossa Bíblia, aqui lendo isso aqui você sabe o que é o núcleo de base, o que é que representa, como fazer, tem aqui um encarte com os modelos de ata, tem que ser registrado no diretório municipal, tem que ser registrado no estadual, que faz o municipal, e nacional. Nós temos no nosso site lá, né, André? Já fica pronto segunda-feira, tem lá um link em que vocês poderão fazer a inscrição direta no portal nacional do PDT, do seu núcleo de base. De verdade, não de mentira. Cada militante do núcleo de base vai receber na sua casa impressos, publicações, boletins. Nós vamos direto à casa dele, para ele sentir-se importante. Saber que o partido está com ele lá. Olha, pô, o Partido Nacional me mandou aqui, ó, eu vou responder a essa demanda aqui que eles estão me colocando. Nós vamos fazer reforma do estatuto, porque o núcleo de base, embora é o instrumento de organização, ele não tem ainda funções bem claras e específicas, dá poderes aos núcleos de base. Tem aí um slogan do todo poder ao núcleo de base. Vamos dar poderes aos núcleos de base para eles também influenciarem na escolha de candidatos, nas políticas que serão exercidas pelo partido, nas prefeituras, nos governos, enfim. Eles têm que ser a fonte, né, inspiradora de nossa ação no governo. Aqui nós temos um quadro hoje do Brasil, do nosso partido. Nós também não somos grandes, mas nós estamos aí, nós somos o primeiro partido depois dos grandes. Nós estamos na boca de dobrar e alcançar. Nós temos hoje 3.512 vereadores que são corretos, maioria absoluta não saiu do partido. Sozinhos, sem uma cartinha, sem um telefone, resistindo à pressão dos prefeitos, né, que querem fazer maioria, leiloam, querem leiloar todo mundo, estão lá resistindo. Pena que na hora de votar para deputado não vota no partido.
80% desses vereadores não votaram nos candidatos a deputado do PDT, por não ter formação política. Se metade desses 80 tivesse votado no PDT, nós dobrávamos a bancada na Câmara Federal. Mas não votam, porque não tem formação política. Total de prefeitos, 352, vice-prefeitos, 338. Passa. Aqui, nas 100 maiores cidades do Brasil, o PDT tem dessas cidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13%, né? 13% dos 100 maiores municípios brasileiros, que é um grande percentual, né, que o partido tem. Passa? Então, isso aqui vem agora a perspectiva, porque o núcleo de base, ele é um instrumento permanente. Nós temos que ter ferramentas permanentes. Movimentos passam, eleição passa, a legalidade passou, o cara pintada passou, mas o que é permanente é o núcleo de base, é a organização nossa. Então, a organização de ser permanente na construção partidária, ela vai ter uma utilidade muito grande no ano que vem, que aí interessa a maioria de vocês que são candidatos, que é o voto. Então, como é que a gente pode, nas perspectivas eleitorais do núcleo de base, como fazer? Passa. Então, aqui nós temos aqui um quadro. Um quadro militante, ele teria de 5 a 10 votos no núcleo de base. Um núcleo de base de 5 militantes daria 50 votos na legenda. Um núcleo de base de 10 daria 100 votos na legenda. Então, se nós pegarmos, por exemplo, lá em um candidato a vereador numa cidade de Maravilha, ali com 500 votos se elege vereador, né? Tem alguém de Maravilha aí? Eu queria explicar, o pessoal do Oeste vê muito pouca gente, primeiro fica muito longe, e o pessoal do Oeste quer fazer uma reunião lá no Oeste, nós vamos fazer uma região no Oeste também para os companheiros daquela região. Então, o município ali passa ali mais uma... Mas não mudou ali, toca. Pode passar. Passa. Mas tem outro ali. Anterior, volta. Aquele dos 5 mil eleitores. Esse é para 5 mil, doutor Morales. Voto, não é um para frente, lá para frente. Aí, ó. Município com 5 mil eleitores, no caso seriam 9 vereadores, né? E Pumirim, quantos mil votos? 5 mil votos. Se nós organizar lá 5 núcleos de base, de 10 pessoas cada núcleo de base, corresponde a 100 pessoas, né? Agora, o núcleo de base o que é? Tem que reunir, começar a discutir, politizar, tem que converter. Como toda organização faz isso, a Igreja Católica tem as comunidades eclesiais de base, tem a porção de organização. Os evangélicos fazem o quê? Os evangélicos usam até a terminologia comunista, que é as células. Fazem células de 5, converte os 5, a pessoa convertida, a fé remove montanha. E a pessoa se capacita para convencer. Porque eu não posso convencer ninguém se eu não estou convencido. Então, feito esse processo, pegasse o núcleo de base teu, 10 pessoas, convertesse. Eles estão jaleiros, estão cheios de gás. Aí tu diz, agora é o seguinte, são 100 pessoas que tu organizou lá. Agora nós vamos para a eleição. Não precisa nem multiplicar isso, porque normalmente um cara convertido multiplica mais um núcleo de base. Mas não deixa por isso aí. Então, 100 pessoas, eles vão para a campanha agora. Primeira vantagem é que tu não vai gastar quase nada, porque quem está convencido não vai te pedir dinheiro. Ele vai até inventar fórmulas de como criar condições de achar um baile, uma festa, um almoço, um fandango, para arrumar dinheiro. Então, eles vão ter que arrumar 10 votos cada um. É possível, né? Uma pessoa arrumar 10 votos? É, né? Então, 10 vezes 100 dá quanto? 1.000. Tu é o vereador mais votado, além do teu prestígio pessoal. Dá para ser prefeito, no mínimo vice-prefeito. Vereador seria mais votado. Então, é impossível? Isso não é impossível. O PT fez. Né? O PT fez. Então, isso aí, você faz
se for candidato a prefeito, faz 20 e está eleito. 20 está eleito. Tem uma quebra, claro, não é matemática, essa coisa, mas também tem aquele que vai fazer mais do que o outro, a média daria isso aí. Então, é fundamental para a gente fazer, nas eleições do ano que vem, esse tipo de organização. Por que é importante, companheiros? Nós não vamos fazer, quem manda no mundo não é a maioria, quem manda no mundo são as minorias organizadas. Quem governa o mundo são as 7 irmãs, são as 7 maiores empresas do mundo, que têm uma organização que estão discutindo o mundo para daqui a 50 anos. Às vezes dá errado, né? Mas estão planejando. Estão planejando. Essa quebra do capitalismo não estava na conta deles. Mas estão planejando. Então, nós precisamos organizar a minoria. De todo esse projeto aqui que está apresentando, que é muito pequeno, muito modesto, se fizer 10%, nós começamos a mudar o partido. Porque se nós pegarmos na eleição do ano que vem, nós vamos pegar no ano que vem, março, abril, vamos reunir todos os núcleos básicos do Brasil. Vamos fazer uma reunião na cidade de São Paulo, como é o nome dela, do nosso prefeito Alfredo? Marília. Vamos fazer em Marília a reunião de todos os núcleos de base do Brasil, que for feito, registradinho, e vamos fazer um planejamento para as eleições de 2012. Se a gente reunir lá 1.000, 2.000, 5.000 companheiros que saiam de lá num planejamento para eleger vereadores e vão escolher na sua cidade vereadores comprometidos em dedicar o seu mandato na construção partidária, nós começamos a mudar o partido. Se cada cidade tiver um núcleo de base bom, esse núcleo de base vai mudar o partido no município, porque eles vão assumir o partido. Vão movimentar, vão discutir, vão impor a dinâmica da construção partidária pela sua ação de militância partidária. Então, é fundamental também para as eleições. Não é só para discutir política, fazer núcleo, o povo não quer discutir política. Vão discutir resultado objetivo, que é voto. Que é voto. O senhor me dá só uma parte, só para eu explicar para os companheiros essa questão, que o senhor até pediu para que eu adaptasse para 5.000, porque eu dei uma olhada e a maioria dos municípios em Santa Catarina... Tem menos de 5.000. E se o senhor me der uma parte de 2 minutinhos, eu consigo explanar rapidinho, mais ou menos, que eu acharia interessante explicar para os companheiros. Só... Viu, companheiros, aqui o doutor Manuel pediu para que a gente readaptasse essa planilha de organização. Na verdade, isso é uma sugestão de organização. Lembrando que essa composição de núcleo de base, ela é muito próxima à questão da intimidade, da proximidade, da amizade do candidato, no caso aí proporcional, do vereador, para com a comunidade. Então, o núcleo de base ele vai ser sempre focado diante da intimidade, da amizade, do respeito que a comunidade tem com o candidato. No caso aqui, nós pegamos um município de 5.000, eu não lembro qual foi o município, eu peguei um município, doutor Manuel, e fiz a adaptação, eu não lembro, não foi Maravilha, né, que o senhor citou, não foi, mas foi um município com 5.200 e poucos votos. No caso, o que prevê a lei para esse município de 5.000 eleitores é que para o cargo de vereador, o cargo proporcional, no máximo, no mínimo, 9 vereadores. O que a lei eleitoral ela especifica é sempre o mínimo, através da emenda constitucional 58 de 23 de setembro. Então, no caso dos municípios de 5 a 15.000 eleitores, o que prevê a lei? O mínimo de 9 vagas. Tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nesse município X aqui, nesse exemplo nosso de 5.000 eleitores, o nosso partido ele vai sair sozinho, sem coligação. O que prevê a lei? A lei eleitoral prevê que para os partidos que saiam sem coligação, há um número de 150% acima do mínimo, tá, para sair candidato. Nesse caso, então, os 150 nos levaria a ter 13 candidatos na chapa proporcional. No caso de chapa coligada, é 200%, tá bom? Então aí iria aumentar, mas nesse caso específico nós fizemos com o partido sozinho, sem coligação. Então são 13 candidatos. Automaticamente a gente não pode fazer um exemplo com números muito grandes de voto, né? Então nós fizemos aqui um exemplo, levando em consideração que cada candidato ele tenha 150 votos.
que numa realidade de município, às vezes é difícil você ter uma chapa completa de 13 candidatos com 150 votos, né? Mas jogamos aí um número que não é nem baixo nem alto, é um número mediano que dá bem o nosso exemplo. Tá? Então, 13 candidatos vezes 150 votos nos daria um total de 1.950 votos, na nossa média, no nosso exemplo. Né? Ou seja, a nossa chapa de vereadores com os nossos 13 candidatos, né, respeitando também o que prevê a lei eleitoral da cota das mulheres, não é isso? Ou seja, aquela cota ela vai estar entrando aqui, tá, pessoal? Mas claro que eu não especifiquei o número X de homens, na verdade, quando entra o pacotão, todo mundo é candidato, tanto homem quanto mulher. Né? Então, a nossa chapa ela tem quase 2.000 votos aqui. Então, qual é a condição mínima para a gente alcançar essa média de 150 votos para os 3 candidatos? Nós pegamos, fizemos uma média simples, né, 20 núcleos de base vezes 10 pessoas, não é isso? Nos daria, então, 200 quadros militantes. Quando nós falamos nesse exemplo de QM, são quadros militantes. 200 quadros militantes vezes 10 votos cada um, ou seja, foi o que o doutor Manuel falou na apresentação anterior, no slide anterior, onde, companheiro, se um companheiro ou uma companheira afiliada ao partido não consegue convencer 10 pessoas, esse cara pode desistir da política, não é verdade? Ou seja, se o cara não consegue convencer 10 pessoas, ele está enrolado. Vá procurar ser vendedor, vá procurar outra coisa, porque o foco maior do político é o convencimento. Né? Ou seja, se o cara não consegue convencer no mínimo 10 pessoas, está enrolado. Né? Então nós levamos em consideração que nesses 20 núcleos de base, vezes 10 pessoas em cada núcleo de base, nos dariam 200 pessoas envolvidas na campanha, envolvidas no processo eleitoral proporcional. Mas só que nós acreditamos que essas 200 pessoas, cada um consegue convencer mais 10. Que aí entra a lógica da célula, né, que nós comentamos agora aí. Né? O que nos daria um retorno eleitoral de 2.000 votos. Isso teoricamente. Claro que isso pode ser para mais, pode ser para menos. Tem pessoas que têm o maior potencial, tem pessoas que têm menos potencial. Isso teoricamente nos levaria a acreditar nisso. Agora fica a pergunta para os companheiros. Quantos votos faria o partido se cada candidato a vereador, ou seja, esses 13 candidatos aqui, cada um organizasse 10 núcleos de base, com 5 pessoas? Ó, eu já não estou trabalhando com 10, estou trabalhando com 5. Ou seja, a gente pode caracterizar um núcleo de base como sendo uma família, por exemplo? Uma família da rua 1. Tem 5 pessoas. Pode ser um núcleo de base? Pode. Por exemplo, a minha casa nós somos 5. Se o candidato tem intimidade com aquela família, já vira um núcleo de base. Ele pode contabilizar essa família como núcleo de base, desde que ele convença, né? Essa família, tá? 5 pessoas na busca por mais 5 votos. Como é que seria essa matemática, então? Só para a gente organizar nossa campanha. Eu tenho 13 candidatos. Eu preciso montar 10 núcleos de base por candidato. Sendo que, nesse núcleo de base, cada um tem a responsabilidade de ter, nesse núcleo de base, 5 pessoas. Não foi isso que nós combinamos? Ou seja, uma família, se sistematizando aí. Nós teríamos, então, 650 pessoas, o que nós chamamos de quadros militantes capacitados no partido, aqueles que vão multiplicar as nossas ideias, multiplicar a nossa campanha, e cada 650 desse aqui, ele vai ter a obrigação, vamos colocar o compromisso, de multiplicar por mais 5. Ou seja, na matemática toda aqui, nós teríamos 3.250 votos. O que isso significa, companheiros? Eu botei aqui embaixo. Nós iríamos eleger uma bancada de vereadores nesse município de 5.000. Nosso candidato a prefeito, caso a gente lance prefeito, ele teria um desempenho fantástico. Eu botei bom aqui porque eu quis ser humilde. Mas no caso do município de 5.000, um candidato que tem aproximadamente 3.000 votos, ele é eleito com certeza. Né? Ele é eleito com certeza. Ou então, no caso de coligação, nós manteríamos um papel decisivo na eleição da nossa coligação. Tá? Então eu fiz questão de explanar isso só para os companheiros terem a ideia. Eu queria convidar para fazer parte da mesa o nosso pré-candidato a prefeito de Ipumirim, Isauro Pelim. O Vinícius Bortolato, pré-candidato a prefeito de Navegantes. O João Lima, vamos trocando. O João Lima, presidente do PDT de Lages. O Douglas Melo é o pré-candidato a prefeito de Leblon Regis.
e a Ivone De Geroni, que é pré-candidata à Prefeitura de Calmon. O Antônio Tavares, do Tonton, que é o nosso coordenador da região de Orleans. E o professor Celso de Oliveira Souza, que é o reitor da Universidade Unibave, e nosso pré-candidato a prefeito de Orleans. E o nosso vereador, o nosso companheiro José Antônio Lessa, que é o presidente de PDT, vereador e presidente do PDT de Ilhota. Luiz Peixe, que é o presidente da Câmara de Ilhota. E o Márcio Rosa, que é o secretário do PDT de Lauro Miller, o secretário da Agricultura e Turismo de Lauro Miller. Então é isso, companheiros, que eu queria falar. Vocês têm como tarefa voltar para as suas casas, reunir o partido e ler esse projeto aqui. Ler esse planejamento estratégico e gestão partidária. Tem os coordenadores, cobrem dos coordenadores, né? Exijam a presença, tudo bom? Exija a presença dos companheiros. Enfim, vamos fazer uma grande corrente no sentido de mudar o nosso partido. Uma outra coisa, nós estamos agora o horário do almoço, e o nosso almoço vai ser no restaurante Tempero da Ilha, descendo aqui a Felipe Schmidt, na segunda quadra. Na segunda quadra da Felipe Schmidt, vocês receberam aí só pedir aos companheiros aí, bom dia a todos aqueles que a gente não conseguiu cumprimentar. Pedir para o pessoal só fazer uma fila, que aí a gente vai distribuir para cada um aí, organizado na hora de sair, e aí a gente vai se reunir, porque é perto e é contramão, então a gente vai andando mesmo, que são 2 quadras. Aí o pessoal pode esperar ali na frente aí que me acompanhar a Jéssica, e a gente vai levar vocês até lá. E outra coisa, nós temos aqui um número muito grande de novos filiados. Companheiros que vocês nem conhecem ainda. Muita cara nova aqui no partido. E nós vamos reabrir os trabalhos às 2 horas com... o André vai fazer uma exposição, o Ricardo vai fazer também sobre a Universidade Leonel Brizola, e o Paulo Otaran vai mostrar como é que se monta a rádio Legalidade. Isso vai ser rápido e nós vamos ter depois a oportunidade de mostrar exibir as nossas conquistas. A nossa batalha foi grande e nós temos grandes conquistas a mostrar para todo mundo, né? Está aqui o pessoal de Jaraguá. Está aqui o companheiro. Dionei veio aí, não? Não veio? Está em Brasília? Então nós vamos fazer depois da tarde. Então nós queríamos convidar os companheiros para a gente retornar, porque nós também vamos tratar aqui da questão das eleições do ano que vem. É muito importante que a gente faça essa discussão. Então, são 12 horas, nós suspendemos a reunião até às 14 horas e... Só um momentinho, companheiro. Aqui uma sugestão de 1 hora para o almoço. Está de acordo? 1 hora para o almoço, às 13 horas nós reabrimos os nossos trabalhos, para inclusive antecipar o encerramento. Desculpa, mandou que eu apresentasse a discuta para ter de São Paulo, não pode vir. À tarde a gente vai. Nós precisamos chegar mais cedo. Vem, presidente. Tudo bom? Aí o pessoal de Porto União também é candidato a Aí prefeito. vamos dar relação aí. E aí, meu? Bom. Tudo firme? E aí, meu? Tudo bom? Vou apresentar o Coronel Della Justina, também está sim. com o nome à disposição. Vamos apresentar de coisa aí, tá? Manuel, tudo bem, bom? querido? Como senhor? Bem? Tudo em ordem? Bem, graças a Deus. E aí? Tudo bem? Vou para a eleição, hein? Para a eleição do repente. Doutor Marcos não pode vir. Hein? Doutor Marcos não pode vir. Doutor Marcos não pode vir. Não pode vir. Ele só está enrolando agora.
Thank you.